Por exemplo, é tantos erros e falhas pela falta de estudo, que há quem diga, por exemplo, que o nome de João é João Batista. E não é verdade. O nome dele é João. Agora, foi atrelado ao seu nome a palavra batismo ou batista, porque a palavra batista ou batismo vem da sua mesma origem etimológica, ou seja, aquele que envolve, aquele que mergulha, aquele que está sob o domínio de, ou seja, João o que batiza, não é João Batista como sobrenome. Então é bom deixar essas coisas muito claras e definidas, porque a gente vê muitos erros e diálogos e pregações por aí afora pela falta de observar os detalhes. Porque se a Bíblia fala de batismo nas águas, se a Bíblia fala de batismo no Espírito, cabe a nós examinarmos para que a gente não seja o quê? Engodado. Até porque os nossos pais, você que está nos ouvindo, na maioria das vezes eram espíritas, na maioria das vezes vieram de religiões idólatras, feiticeiras, acreditavam em crendice. Quem aqui, por exemplo, ao longo da vida, não se preocupou com a sandália que ficou virada? E ele tinha que desvirar a sandália. Quem não se preocupou muitas das vezes nas crendices como cidadão brasileiro? Tá dando relâmpago, olha, tampa o espelho, olha, não pode deixar a tesoura em tal lugar. Isso tudo aí foi o que nos ensinaram. Não tem nenhum apoio bíblico. Então é muito claro, necessário observar. Há quem, por exemplo, diga assim, poxa, vamos batizar esta criança. E aí mete água sobre a cabecinha da criança e diz assim, agora ela está batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E há famílias inteiras que dizem assim, amém. Como se aquilo ali fosse algo tremendo. Quando se você olhar na Bíblia, eu te convido a fazer, estudando, não há uma sequer criança que foi batizada nas águas. Porque uma criança não pode ter a consciência do pecado. E o batismo é uma chamada à consciência do pecado. Batismo é um ato de lamentação, de arrependimento. Quando eu digo batismo, nas águas. E quando uma criança com 3, 4 anos, você perguntar, você prostituiu? Ele falou, qual é o seu nome? Lascível, é o quê? Ela não tem consciência do que é isso. Então a palavra batismo precisa ser levada na sua essência. Então aqui nós temos algumas considerações, né, que nós vamos iniciar aqui na página 3. Eu queria que você acompanhasse, por favor, com extremo zelo e preocupação, sendo um assunto tremendamente importante. Mas assim, considerações. Antes de trazer maior entendimento sobre o assunto, é preciso notar que nossa verdadeira fé sempre terá o quê? As Santas Escrituras como? Então diga, a nossa verdadeira fé, sempre terá as Santas Escrituras, como base, amém? Então a gente não pode atrelar o pé dessa verdade. Ah, mas foi o Papa que falou, foi o fulano que falou. Não. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, amém? A necessidade de estudar a palavra justamente para ter uma fé sólida, uma base sólida. Bom, outra colocação de destaque que eu queria que você citasse conosco, já para fixar, Romanos 10, 17, assim, logo a fé, vamos lá, logo a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, você que quer ter fé, porque ter fé para ser batizado, você que aceitou Jesus há pouco, precisando de um toque, você vai poder ter fé para ser batizado se estudar sobre o assunto, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não estuda, você não vai ter fé, você vai ficar com dúvida, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Ou muitas vezes vai fazer porque você ouviu alguém dizer que tem que fazer, ou vai fazer porque seu primo fez, ou porque a sua tia também fez, a sua mãe. Não, você tem que fazer porque o Espírito Santo te ensinou o caminho da verdade e você se sujeitou a ela por amor e voluntariedade. Bom, seguindo em frente, dizemos, é verdade também que muitas vezes ouvimos, contudo não temos o quê? Percepção. Do que aquela declaração nas Santas Escrituras quer dizer. Há situações que o próprio diabo, diga comigo, o próprio diabo rouba a semente, a palavra que é plantada. Que é plantada, vamos lá. Ou seja, a gente está pregando aqui a mensagem, estamos anunciando alguma coisa, e de repente você vai ouvir e fala, poxa, mas era isso mesmo? Então não tinha visto assim. E sai todo alegre, mas se você não vigiar, um diálogo ali, uma crítica acolá. Quantas vezes a gente está dando aula aqui, tentamos anunciar o reino dos céus, e aí lá vem aqueles que não entram e nem deixam entrar aqueles que querem entrar. São os famosos que dizem assim, está estudando lá? Está ouvindo essa festa? Cuidado, hein? Cuidado, porque pode ser caminho de morte. Mas é engraçado que os mesmos que dizem que é caminho de morte, eles não têm prazer de estudar a palavra, nem de gastar tempo, como você está gastando, para examinar a palavra e ter cuidado de seguir o Senhor com temor e respeito. Os tais que dizem assim, geralmente gastam tempo em outras coisas. Às vezes eles têm um maior tempo para as vidas das concupiscências, talvez a jogatina, a bebedice, muitas das vezes os prazeres transitórios do pecado de todas as formas possíveis. Mas dá tempo à palavra e logo diz, você é fanático. Assim? Ou não? Então, se porventura não aconteceu com você que está nos assistindo, já estou deixando claro que vai acontecer. Bom,
Para a palavra não ser roubada, vamos estudar. De fato, isso acontece pelo fato de não entendermos o que se falou pelos lábios do Senhor Jesus, dos profetas e o quê? Aquele problema, né? Eu ouvi dizer. Não, vamos ver o que de fato se fala. Observe as seguintes declarações. Por isso, lhes falo porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Alguém pode ouvir e não entender? Pode. Alguém pode ver e não ver? Pode. Exatamente. E tem um monte que lê a Bíblia, até tem muita gente que chega para mim e diz, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Parece um livro fechado. Exatamente, porque a palavra de Deus é dada aos pequeninos. Não é pequeno no tamanho, não. É na humildade, na simplicidade. Por isso ele fala por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre o quê? Profecia. De Isaías que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma o quê? Entendereis. E vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os curem. Ou a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno o quê? O que lhe foi semeado onde? No coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mateus 13, verso 13 a 15 e também o verso 19. Portanto, fazer acurada o quê? Investigação com respeito aos ensinos descritos nas Santas Escrituras é a forma mais segura de praticar o quê? A fé. Que com os lábios professamos. Não se esqueça, a fé sem obras é o quê? Morta. Contudo, surge uma pergunta. Como obraremos o que de fato não entendemos? Ou seja, como praticar aquilo que eu nunca estudei para saber como fazê-lo? Para endossar o que estamos falando aqui, antes de começarmos a estudar em detalhes, vamos ver alguns conselhos que o próprio Espírito Santo dá pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, vamos aqui na Epístola de Tito, no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo exalta a palavra, falando a respeito da sua fidelidade, do seu poder, de ser poderosa em nos transformar, em restaurar o nosso entendimento. Diz assim a partir de Tito, capítulo 3, Tito 3, verso 4. Apenas para que saímos um pouco do contexto, para dar uma ênfase sobre alguns aspectos interessantes que o Espírito Santo, por Paulo, ademoesta às igrejas. No caso, ele envia essa carta ao pastor Tito, que estava pastoreando uma igreja, e Paulo, preocupado, envia uma dose das suas escrituras, da verdade, da parte do Senhor Jesus Cristo. Verso 4 diz assim, quando porém, 3:4, quando porém se manifestou a benignidade de quem? De Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador, amém? O homem, o servo de Deus, ele deve ser lavado para ser regenerado, e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? Jesus Cristo. Nosso Salvador. Não se esqueça, Jesus Cristo é o verbo, amém? Verso 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus o quê? Herdeiros. Segundo a esperança da vida eterna. Verso 8, fiel é o quê? Esta palavra. Fiel é esta palavra, fiel é a palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes, proveitosas aos homens. Verso 9, evita assim discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são o quê? Fúteis. E verso 10, evita o homem faccioso depois de demonstrá-lo a primeira e segunda vez. Bom, por que lemos esse texto? Pelo fato de Paulo dizer assim, precisa ser regenerado e lavado. E ele diz, mas fiel o quê? A palavra. A palavra é fiel, então se a palavra é fiel, tem que estudar ela. Porque se ela é fiel, fiel o quê? Ela é certa. Pode o homem falhar, pode o mundo mudar nas suas atitudes, a moda pode se transformar, a cultura pode se transformar, a palavra de Deus permanece eternamente. Então essa palavra do qual Paulo está dizendo, Tito, estuda, examina, busca, vai procurar examinar todo o conceito para que você seja regenerado. Mais uma coisa que vem a nos endossar aqui bem próximo, voltando um pouco a Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3. São textos que nós estamos dando aqui esporádico, está fora da apostila, você é só anotar aí na apostila para te dar ênfase ao que estamos estudando, como é importante examinar a palavra e buscar entendê-la, para que você não fique apenas nesse incentivo meu pessoal. Vamos lá, 2 Timóteo 3, verso de número 14. Paulo diz assim a Timóteo, 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece onde? Naquilo que aprender. Então parece que Timóteo gostava de aprender. E você que está estudando, quando você gosta de aprender,
Você gosta de parar para estudar a palavra ou vai ser